E aí, pessoal, beleza? Sou Fábio Marcondes, autor de 5 livros, e aqui a gente fala sobre abstinência e dependência química. Quero falar com vocês hoje. Hoje é uma conversa de café, tá? É uma conversa aí pra gente falar sobre diversos temas que cruzam em algum momento com o aspecto da abstinência e da dependência química, mas não propriamente o aspecto do objeto, da substância, do produto ou do vício, né, representado e determinado. Mas novamente sobre os aspectos ligados ao sentimento e ao pensamento. Eu não canso de dizer isso, eu insisto sobre isso, porque essa é a verdade que eu tenho encontrado nos estudos e essa é a verdade que eu tenho numa questão prática vivencial, e é em cima disso que eu acredito. Eu gosto de falar, eu gosto de repetir e eu dou ênfase nisso. A droga, o álcool, o produto é uma pontinha no iceberg de um colossal de sentimentos e pensamentos. Óbvio, tendo o vício, precisa dar uma atenção pontual, inicial, imediata, dependendo do caso, no produto. Passado isso, o que vai sustentar uma vida plena e saudável, feliz e etc., é o autoconhecimento sobre todos os outros aspectos. É simples assim, mas é relativamente complexo viver isso. Então, assim, hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que não tem nada a ver com álcool e droga, não tem nada a ver com vício, mas, como eu disse, ele irá cruzar em alguns aspectos do sentimento e do pensamento. Novamente, não para todos, mas para alguns, tá bom? Te convido para se inscrever no canal, caso não tenha se inscrito ainda. Você que já está me acompanhando, continue sendo bem-vindo. Então, vamos lá. Eu quero falar sobre a relação da estética, da atração, do fascínio, do encanto, por que não, entre parênteses, a obsessão de uma relação ligada a olhar as pessoas e ficar quase que hipnotizado por ela e ter ali uma ligação visual, fetichiosa, fantasiosa, no aspecto de encanto propriamente dito. Eu vou me explicar. Desde criança, eu olho as pessoas e fico fascinado. Eu observo o comportamento, eu observo a forma, sabe, os trejeitos. Eu tento descobrir a anatomia, os detalhes do rosto, como a pessoa se veste, como ela fala. Eu sou apaixonado pelo ser humano. E em determinado momento, eu comecei a ter dificuldades de compreensão interna, dificuldades de entendimento interno, na relação de, obviamente, ter desejo ao encanto feminino, e ainda assim conseguir contemplar um encanto masculino, mas que não existe em desejo. Então, eu percebi que existe uma separação que entra num aspecto sexo libidinoso, promovendo então um desejo, né? Um fetiche, uma fantasia, enfim, qualquer coisa relacionada ao prazer e naturalmente, quando isso relacionado ao masculino não existe, mas eu consigo admirar uma beleza, eu consigo apreciar. E esse movimento todo que eu estou dizendo para vocês, ele foi trabalhado
ao longo desses meus 10 anos, né, que eu me aprofundei assim de uma forma muito intensa em realmente saber quem sou eu, e eu comecei a me sentir mal, eu comecei a me sentir vulgar, promíscuo, uma certa relação de culpa, um pudor, sabe, muito lascivo. E isso me incomodou, porque eu acredito muito, sabe, no amor, eu acredito muito num relacionamento sadio, eu acredito muito na entrega dos corpos, seja homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher, não importa, a relação não é essa. E eu acredito em todas essas qualidades no aspecto sexo-afetivo e amoroso. E eu tava ali incomodado comigo. Eu até passei aqui um período, né, como eu já retratei em outros vídeos, numa rápida obsessão e compulsão de ordem, sim, viciada em pornografia, que me gerou um mal, e depois eu entendi o porquê da migração e substituição do meu descontamento, da minha fuga e busca de prazer. Te convido para assistir esse vídeo, pode procurar aqui no canal que você vai encontrar. Mas todos os assuntos estavam associados a essa relação de encanto, a beleza. Né? Até faço um parênteses aqui, aí a gente pode trazer um pouco a poética romantizada, a dramatização de Narciso, onde ele contemplava o belo de si, mas a contemplação dele do belo não era propriamente egóica, egocêntrica, ou qualquer outra coisa dessa natureza pejorativa. Ele contemplava o belo pelo belo da existência. Ele se reconhecia como tal, como unidade, como o todo da existência. Deus nele, ele em Deus. E a contemplação de si. Obviamente, assim como na dramatização, ele mergulhou em si de tal forma que se fudeu. E aí, né, antes de fechar o parênteses, a psicanálise muito audaciosa usou essa relação para uma série de outras coisas que temos aí na praça hoje, banalizada, gasta, perdida, erroneamente compreendida, com rápidas procuras pela internet, sem uma classificação profunda e estudiosa e direita sobre alguns traços que podem representar uma personalidade narcisa. Fecha parênteses e voltemos ao assunto. Então, assim, a contemplação, ela estava demasiada, ela estava obcecada, ela estava perturbadora, ela estava incomodando. E eu precisei resgatar a minha passagem sabática nas artes plásticas para poder me reconectar com isso e fazer, sabe, um resgate real, interno, profundo, sincero, sobre o que representa o sexo, o que representa o amor entre pessoas, né? E qual que é... A rinite tá foda. E qual que é a relação, então, deste aspecto tão apaixonado pela questão estética, anatômica, os corpos, o desenho facial, os trejeitos, o comportamento? Que fascínio é esse pelo ser que distingue numa linha tênue entre ao feminino desejo e ao masculino apenas admiração? Então, o que está acontecendo em mim que gera, para um lado, um desconforto de sensação promíscua versus um outro que para mim é o elixir de todo o assunto, que é a contemplação genuína,
que é a sua presença manifestada, empírica, de reconhecimento espelhativo do ser. E assim eu mergulhei, e assim eu consegui identificar. E eu achei de suma importância trazer essa conversa de café, porque, poxa vida, né? Eu aqui me coloco no aspecto de dependência química e abstinência. Eu falo com propriedade sobre o álcool e a droga. Às vezes eu trago assuntos mais técnicos, mais didáticos. Outras vezes eu trago minhas experiências. Às vezes eu trago algumas reflexões. Mas como eu disse no começo do vídeo, a pontinha do iceberg não é o substancial que realmente representa o todo. Mas não temos como tirar a atenção do objeto, sabe? Porém, o objeto, a partir do momento que ele não faz mais parte de um uso, ele exige apenas uma atenção. Dado isso, você precisa ou pode, se você quiser, se tornar uma pessoa melhor, obviamente, se deparar com todos os aspectos que todos vivem. E o assunto do sexo, ele está totalmente ligado a tudo, tá? A tudo. Toda a existência é ligada à relação sexual. E o sexo é carne, o sexo é matéria, o sexo é estética. Eu não vou me aprofundar nesse aspecto, porque esse é um assunto que exige uma outra atenção e uma outra linha de raciocínio. Então eu não vou me aprofundar nisso, mas eu vou usar isso para entendimento sobre o aspecto de encanto e fascínio estético versus a fuga e o prazer, que está ligado, justaposto a uma série de relações internas, íntimas, particulares, singulares, individuais, profundas, em abandono, rejeição, carência, prazer, estímulo, excitação, euforia, onde todos nós temos desde o momento que nascemos. Também é um outro assunto que também já está banalizado, e que bom que esteja aí tão acessível para todos, pena que não num nível profundo, numa seriedade, tá? Então assim, nós temos todas essas passagens que a psicanálise retrata de uma forma brilhante, muito esclarecedora, e novamente, né, assim como praticamente todas as coisas da vida, sem nenhuma certeza absoluta, né? Porque a subjetividade do indivíduo junto à unidade, ela é completamente variável. Pois bem, toda essa relação, para te resgatar, porque talvez você tenha se perdido aí com tantos recortes que eu fiz, me fez entender que admirar, ser apaixonado, ter um fascínio de fato ao aspecto estético, anatômico, físico, né, propriamente dito, com todas as qualidades ligadas à beleza, e a beleza, ela é totalmente relativa, tá? Só um parênteses também. Hoje nós estamos vivendo como sempre foi, tá? Não acho que é hoje que a gente vive isso. É que hoje a gente tem acesso à internet e as coisas são rapidamente acessíveis, mas isso sempre existiu, tá? E a relação da beleza, ela é totalmente relativa, porque hoje nós estamos vivendo padronizações de uma beleza que, legal, é suficiente, está fazendo com que as pessoas se sintam bem. A verdade é a pessoa se sentir bem, né? Eu acho isso importantíssimo. Mas para mim hoje, na minha faculdade plena, aos 40 anos, a beleza para mim ela é outra. Eu acho lindo e maravilhoso homens e mulheres
de todas as qualidades sexoafetiva, vivendo as suas contemplações físicas, as suas estruturas, os seus, como é que eu posso dizer, as suas prevenções, né, à gravidade ou reparos rejuvenescedores à gravidade novamente. E assim, se elas estão bem, se elas estão felizes, ótimo, perfeito. Mas hoje para mim é maravilhoso enxergar, entre aspas, as imperfeições, entre parênteses, o abi-sabi, se você quiser saber, procure, com ruguinhas, marcas faciais, cabelos brancos, corpos não tão bem malhados. Isso para mim é lindo, porque o conjunto da beleza, e aí eu começo a entrar nessa resenha toda que eu tô deixando densa para poder filtrar bem quem tá comigo, ela está totalmente relacionada e ligada ao que tem dentro da pessoa. Então eu comecei a entender que a minha admiração, vamos colocar feminino e masculino agora, que é onde eu cheguei, ela tá totalmente ligada a um olhar que transcende a carne. E eu não estou dizendo isso de forma mística, esotérica, enfim, de qualquer qualidade subjetiva e invisível. É a relação de sermos realmente todos um e estarmos todos no todo. Para quem tem um pouquinho de conhecimento, sabe como identificar isso. Para quem não tem, eu vou tentar explicar de uma forma mais simples. Estamos todos conectados e ligados de alguma maneira. E todas as coisas que enxergamos nos outros, isso também já é super banal, mas eu vou falar caso você esteja aí começando um processo iniciático de conhecimentos um pouco mais amplos, né? Abrindo a mente e o coração. Então vivemos uma relação de espelho propriamente. E tudo que identificamos no outro de qualidades determinadas ruins, muito provavelmente é essa qualidade representada ruim, seja algo que você já fez, algo que você está fazendo ou algo que você gostaria de fazer, tá? E o mesmo para as coisas boas, as qualidades positivas, as qualidades que você determinou como boa. Então, quando eu estou olhando algo numa pessoa, qualidade feminina ou masculina, e eu a vejo com um comportamento, eu a vejo com um trejeito, eu a vejo esteticamente, uma marca facial, ou por que não, uma padronização nesses aspectos hoje que nós temos também, de harmonização, fitness, etc., que eu também me identifico, que eu também gosto, enfim. Eu olho e fico encantado, e eu fico olhando e falo, caralho, olha que legal, mano, olha como faz o corpo, puta, olha que roupa linda, olha que charme. E aí eu me vejo nela. E quando eu me identifico, eu falo, caralho, que legal, que gostoso. Eu consigo sentir a pessoa. E mais do que isso, né? Quando há troca, às vezes uma troca de olhar, ou às vezes só uma sensação, com certeza, se ela estiver também preparada, ela vai sentir isso. Porque somos todos partículas individuais de uma partícula de unidade. Quando eu entendi isso, eu consegui sentir um alívio no aspecto, aí sim ligado à relação de toda a minha jornada, principalmente vivida no período de uso de álcool e droga. Pois, rapidamente dizendo, na minha infância que eu já tinha isso e não entendia,
eu vivi ali uma busca de acolho, carinho, afeto, prazer. Afinal de contas, criança tem prazer. Não libidinoso, vulgar, promíscuo, mas o prazer. Que criança que come chocolate e não gosta? Que criança ganha o brinquedo e não gosta? Eu não vou nem entrar nos aspectos de fases fálicas e etc, porque se você estiver assistindo aqui e não tiver o mínimo de conhecimento, vai se sentir incomodado ou sair daqui descontente. Por fim, quando chegou o álcool e a droga, eu fiquei desinibido, eu perdi, de uma certa maneira, aquela insatisfação de não ter algo que então eu refleti e representava no outro, e passei a ter, de fato, o uso de forma impulsiva, desinibida e etc., por causa dos efeitos, né, que o álcool e a droga oferece, e entrei na polaridade totalmente oposta, né, sem redundância, mas de ordem antagônica, porque me afastou do que era genuíno e empírico, e eu me tornei um cara totalmente promíscuo, totalmente lascivo. Então, aquele movimento de real sentimento afetivo, amoroso, sabe? Que hoje eu tenho e eu cultivo e eu acredito no aspecto de um relacionamento como casal, de novo, homem com homem, mulher com mulher, não importa, ou qualquer outra possibilidade, mas sim o relacionamento de casal. Seja ele um dia, seja ele longos anos, seja como for. Então, quando eu entrei no processo de abstinência, eu me deparei com tudo isso. Eu até passei 1 ano sem me relacionar, sem nem mesmo paquerar, eu não tinha nem redes sociais, porque eu segui as orientações que eu recebi na comunidade terapêutica, nos grupos anônimos, e foi de suma importância. Passado isso, eu acabei me permitindo enfim, e buscando, né, também essa parte, e ainda assim eu não consegui. E o que eu quero dizer é que hoje eu não consigo entender e me ver num aspecto de simplesmente fazer. Precisa ter algo que componha o mesmo. E nesse caso, o mesmo são todas essas particularidades genuínas e empíricas ligadas à relação sexo libidinoso afetivo. Dado isso, eu comecei a entender pelas artes plásticas, ligando os assuntos. Se você conseguiu me acompanhar, se você está comigo, você vê que nós estamos ligando os assuntos. Caso contrário, tudo bem, e vai ouvindo aí conforme você estiver pronto para traduzir para a sua própria verdade. Nas artes plásticas, eu me conectei com todas essas essências, com todas essas concepções e com todas essas perspectivas que, ao abstrair o álcool e a droga, que me elevava a situações totalmente eu não vou encontrar a palavra agora. Me veio pornográfica na cabeça, mas não é pornográfica. Promíscua talvez seja a palavra mais próxima, que seja. E nunca saciava a busca do prazer. Podia ter a foda mais fantástica do mundo, mais alegórica possível, ou o sexo mais profundo, tântrico,
e prolongado, intenso do mundo. Se não houvesse ligação, não preenchia. E eu não tô dizendo que isso é ruim. Mano, carne, corpo, sexo, gozo. Tá tudo certo. O lance é você saber o que você tem, o lance é você saber o que você é. O lance é saber o quanto você tá vivendo ali em cima do que você entende que é legal. Se você vai dar uma transada e isso é suficiente, ótimo. Mas não venha depois sentir um vazio e pensar, porra, tem alguma coisa estranha. O porra, tem alguma coisa estranha é que exige atenção. Então lá nas artes plásticas eu comecei a me conectar com uma série de coisas totalmente esotéricas, místicas, surreais, de estudos alquímicos, da individuação, os aspectos iniciáticos, como eu disse, barra todas as questões fisiológicas, hormonais, neurológicas, carnais, científicas, quiçá psicológicas, oxalá na grande plenitude espiritual. Feito isso, eu me conectei e eu consegui distinguir que, até mesmo puxando um pouquinho a sardinha da psicanálise, existe um retrocesso, né, ao útero, e existem os arquétipos não, existem as figuras representadas de primeiro contato do pai e da mãe, e assim o todo, posteriormente explorado e descoberto e vivenciado. Então, ligando todos esses assuntos, que talvez para você fique confuso agora, mas honestamente o vídeo já está muito longo e não dá para falar sobre isso, a gente pode conversar pessoalmente se você quiser, caso não tenha esse tipo de conhecimento. O grande ponto é que eu consegui fazer as pazes com isso, porque hoje eu não tenho o álcool e a droga. E não ter o álcool e a droga e ter vivido essas aberturas de dimensões transcendentais e etc., faz com que você conheça outras coisas. E o fato de você conhecer outras coisas e não as viver mais, ou alcançá-las como tal, sóbrio, lúcido, careta, abstêmio, é muito difícil. Quase impossível, mas há meios. Feito isso, eu consegui aceitar que eu sou apaixonado pelo ser humano, aceitar que eu sou apaixonado pela vida, mesmo que em muitos momentos eu queira me suicidar, eu esteja em desespero, achando que eu não vou conseguir viver. Eu sou assaltado por um pensamento e um sentimento que me domina. Como eu já retratei em outros vídeos, você também pode procurar e saber mais. Então eu consigo equilibrar essas relações e numa balança eu tenho muito mais prática acumulativa e somatória de coisas boas do que essas ainda, né, entendidas como ruins. Então eu consigo viver bem. E eu consigo contemplar e admirar a vida de fato. E o ser humano faz parte. Então eu tenho um amor pelo ser humano, eu tenho um amor pela existência. E eu consegui distinguir, para a gente poder ligar todo esse assunto, que o meu fascínio estético, ele realmente existe, e ele existe como se houvesse uma composição de elementos que transcendem a questão visual, mas estão sim ligados ao aspecto visual. É como se ali eu encontrasse todos os detalhes de minha paixão estética. E quando em comunhão, alinhada, conectada, híbrida de forma genuína com uma série de aspectos íntimos em relação a valores,
ideais, princípios, cultura, conhecimento, comportamento e etc., é como se eu estivesse vendo a mim mesmo. E o fato de ter isso, tanto para o masculino quanto para o feminino, porém o diferencial do feminino com desejo, também me fez entender que é normal e que tá tudo bem e que não tem problema nenhum e que isso não é lascivo, promíscuo, desde que eu esteja realmente pleno, alinhado, íntegro, o que não é fácil, porque é uma jornada que eu tenho desde criança. E ela foi totalmente fragmentada de uma forma totalmente dissimulada com o uso de álcool e drogas. E vivenciada numa intensidade libidinosa muito exagerada. Então tentar reconectar tudo isso, e aí sim ligando o aspecto para a gente encerrar essa conversa, que ficou muito longa, na característica do que compõe de uma certa maneira, sendo a base talvez, né, de um adicto, sobre a questão do egocentrismo, da obsessão e da compulsão. Egocêntrico, egocentrado, ao ver essa beleza estética feminino, rapidamente eu desejo. E eu entro rapidamente numa obsessão, não havendo um contato, não há compulsão. E ela migra. E a migração é para uma outra presença de encontro. E esse ciclo faz com que, se eu não conseguir trabalhar ele vai sendo migratório, substituído e compensado com outras coisas. Onde, não havendo álcool e a droga, e não havendo a cumplicidade de troca sexoafetiva, de carinho, de cumplicidade, de companheirismo, de vivência e etc., de novo, seja um dia, um momento, ou longos anos, até o fim ou um término, isso vai acumulando. E ele vai para onde? Para a mesma energia criadora que é a do sexo. O primeiro acesso é pornografia. Outro acesso, prostituição. Aplicativos de encontros, paqueras em ambientes de entretenimento. E se eu não estiver atento ao que está acontecendo comigo, eu vou dispersando a minha energia em diferentes situações. Calma, eu não estou dizendo que é errado viver isso. Não, é importante você saber se você está pronto para um momento ímpar e ali está bem resolvido, ou você está então desperdiçando, entre aspas, toda aquela essência genuína que até hoje você não entendeu e encontrou. Então, assim, para a gente fechar e deixar uma conclusão, porque eu trouxe muitos elementos aqui que provavelmente nem todos sejam identificados dentro das suas verdades, mas alguns podem servir para você começar a entender que, no final das contas, cara, no final das contas, todos estamos ligados ao sexo. E ele pode ser conversado, trabalhado, entendido e vivido sem muitas coisas que foram impostas pelo homem, por controle, por poder e etc. Quando na verdade ele é totalmente genuíno e natural e pode ser vivido de milhares de formas, sabe? E que não tem problema nenhum ser apenas um gozo, um fruto, um prazer carnal, desde que isso esteja realmente alinhado com você. Porque é uma energia vital, é uma energia que nos conecta à vida.
tirando a ciência hoje, que promove uma série de benefícios à questão da procriação, por assim dizer, até mesmo atendendo hoje as nossas relações múltiplas de relacionamentos, e que bom que a ciência está aí para isso. Na origem simples da composição anatômica, o sexo é o que faz a vida continuar. E ele está ligado em diversas outras classificações que o homem fez para poder se entender como tal. Religiosas, espirituais, científicas, culturais, né, regionais e etc. E, enfim, são diversas as relações. E quando a gente fala de álcool e droga, quando a gente fala de vício, o sexo, ele tá sempre ligado. Ele vai estar ligado de uma maneira prática, libidinosa, orgástica, física, carnal, ou totalmente invisível, subjetiva, de aspecto emotivo, sentimental, entre parênteses, por que não, espiritual, energético. E se você não estiver pronto para entender isso, você vai percorrer ainda muitos caminhos em busca disso. Então é de suma importância, em algum momento da sua vida, agora trazendo, né, no aspecto da abstinência e da dependência química, se você for uma pessoa que gosta de se conhecer, em algum momento você vai precisar parar e entender o que é o sexo na sua vida. Entender o que isso representa. E saber que aquilo que você identificar hoje não precisa ser para sempre. Aquilo que você foi antes não precisa estar assim hoje. Ou de repente, se você deseja alguma outra coisa, como você vai chegar nessa outra coisa? Porque no fundo, essa é a chama principal da existência. E todos estaremos ligados a isso de alguma maneira. Até mesmo em vias de preceitos, castidades, abstinências sexuais propriamente dita, e que também, se estiver estabelecido como a sua identificação, também está certo. Porque o certo e errado não existe aqui, desde que você não esteja fazendo mal para você e mal para alguém. Qualquer coisa que você entender em relação ao sexo, tá tudo bem. Então, para mim, tem sido satisfatório entender que, a partir do momento que eu contemplo, para a gente fechar, uma identificação estética de encanto, de paixão e de desejo, se ele for genuíno, tá tudo bem. E eu não preciso ter isso refletido em outras coisas. Basta viver esse momento e tentar entender o quanto de mim tem naquilo e como é gostoso admirar e ver algo do tipo. Tratando-se do feminino. No masculino, é muito mais bem resolvido. E é libertador, e é gostoso conseguir admirar, achar bonito, sabe? E ficar feliz. E de novo, eu estou falando sobre o aspecto estético de beleza, mas que está novamente, né, justaposto a questões internas, né, de comportamentos e etc. E totalmente aberto, né, de uma substância de admiração, de reconhecimento, enfim, como eu disse bastante aqui, eu não vou retomar o assunto. E isso fez com que eu começasse a me sentir mais bem resolvido em não precisar ter as mesmas sensações ou as mesmas experiências vividas com álcool e a droga. E esse movimento faz com que eu consiga estar, então, mais distante do uso, afinal de contas é uma doença progressiva, incurável, que pode levar ao enlouquecimento, que pode ser fatal e etc. E me ajuda, me favorece
em todas as outras áreas. Porque, como eu disse, são migrações, substituições, compensações, e isso existe em todos. Isso faz parte do autoconhecimento. Então, a minha contemplação hoje estética ao ser humano, ela está bem resolvida. Óbvio que não é o tempo inteiro, óbvio que não é de uma forma plena, absoluta e eterna, ela oscila, mas quando eu me vejo mais atraído no aspecto feminino, libidinoso, e eu vejo que ali eu já estou projetando alguma euforia ou alguma angústia, eu também aceito, entendo e trabalho para que não seja migrado a, de repente, paqueras que não sejam compatíveis, pornografia, prostituições, relacionamentos superficiais, ou, né, também linkando a questão de estar com alguém. Eu estou falando isso numa propriedade de uma pessoa solteira, falando isso na propriedade de uma pessoa casada. As mesmas coisas vão existir. Então, a minha substituição, compensação, o aspecto migratório, ele vai ser para a pessoa que eu estou me relacionando. E tendo isso, muito provavelmente eu chegue nessa pessoa desconectado ao que ela está vivendo. E as frequências não vão bater. E aí rapidamente eu vou me deparar com rejeição, com abandono, com carência, negação. E se eu não tiver bem resolvido, todas essas coisas vão migrando. Aí começam compras exageradas, comidas exageradas, exercícios exagerados, trabalhos, até por fim, de novo, a base, que é o sexo. Então, assim, 42 minutos até agora, falei pra cacete, mas eu acho que eu trouxe aí vários elementos que se ligaram para de repente entender que, o sexo é algo totalmente natural, sem necessidade sobre ser bom ou ruim, certo e errado, e ele pode ser aceito como algo primário de toda a existência, tá? Linkando ao álcool e à droga, o vício, tem que tomar uma atenção, qual que é o seu posicionamento sobre isso e como você está se relacionando sobre isso. E tratando-se então de uma natureza, vamos colocar, primária, animalesca, reptiliana, corpórea, para não expandir tanto na subjetividade, que é óbvio, o primeiro momento de encanto ser físico, estético, visual. E a compatibilidade da beleza, ela é totalmente múltipla, como eu disse. E que isso também não seja algo ruim. E aí, por fim, e o mais legal de tudo, é conseguir ter admiração pela pessoa. Porque até mesmo no aspecto feminino, que vem rapidamente a questão de desejo, eu consigo aceitá-lo e não vivê-lo. E assim também contemplar somente o belo, ou a identificação do belo, por assim dizer. E isso é muito gostoso, porque isso faz com que eu tenha respeito por mim, pelos meus sentimentos, aceite eles e faça as pazes com o que eu sinto. Não de forma promíscua, de forma lasciva, jamais invadindo, sendo, desrespeitoso. E isso vai trazendo paz. Então, assim, eu falei um monte. Não sei se eu falei tudo que eu tinha para falar, porque foi um estudo que eu fiz e eu deixei ele se manifestar aqui de uma forma natural. Comecei falando sobre o aspecto de encanto, fascínio visual. Linkei rapidamente
a base de toda a existência pelo sexo genuíno, como eu disse, com tudo que eu retratei aqui, e tentei ligar ao aspecto do vício. Então, fique à vontade para fazer as suas relações, descarte o que não lhe servir, traduza o que serviu e siga na sua caminhada, compartilhando aqui uma conversa de café, tá bom? São diferentes os assuntos aqui. Às vezes nós temos algo mais técnico, algo mais vivencial, e a conversa de café, que é uma conversa livre para a gente ter um assunto aí que pode ser ligado com diversos outros campos do sentimento e do pensamento. Beleza? Mas é isso. Ficamos por aqui. Se quiser falar comigo, tem os meus contatos. Se quiser mandar uma pergunta, uma sugestão, fica à vontade. Valeu!